Pessoal, olha só que surpresa, né? Quem diria que um governo tirânico, que de forma tirânica, igualmente tirânica, anexou parte do território de outro país, agora planeja desarmar a população nessas regiões anexadas à força. Olha só que coisa, que surpresa, né? Quem diria que o desarmamento civil, o desarmamento de uma população não tem objetivos pacíficos, objetivos bons, bem intencionados, mas sim tem pura e simplesmente o objetivo de controlar a população, de dominar cada vez mais a população dessa região. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, nessa notícia trazida pelo Hoje no Mundo Militar, vamos aplicá-la à nossa realidade. As constantes tentativas de controlar o armamento da população brasileira e da população ocidental como um todo. Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia. Então aqui nós temos o mapa da Ucrânia, a região da Ucrânia aqui, e a região que a Rússia anexou nessa guerra, sendo que a Crimeia já havia sido anexada lá atrás, em 2014, então trata-se aqui das regiões, os oblastes, né, os estados aqui de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, né? Então são essas regiões aqui em que a Rússia ainda detém poder sobre a população ucraniana residente nessas regiões. Então, depois que o ano virar, após os festejos do final do ano, a Duma, né, que é o Congresso, lá, o parlamento russo, irá se reunir, porque os deputados pró-Kremlin, ou seja, os deputados apoiadores do Putin, porque, querendo ou não, ele possui assim uma oposição dentro da Duma também, lá no centro do governo russo, né? Mas a gente sabe que ele governa na prática de forma ditatorial, então não faz muita diferença nisso aí. Esse pessoal mais apoiador das políticas do Kremlin acabam falando mais alto lá na Duma, né? Então esses deputados aí planejam apresentar uma legislação para regular a posse de armas, não só o porte, né? A posse de armas pela população nesses oblastes aqui que eu citei, nessa região que foi anexada pela Rússia no começo deste ano aqui na guerra contra a Ucrânia. E obviamente a intenção deles é desarmar a população desses territórios que foram recém-ocupados aí para, naturalmente, evitar sublevações, evitar que esse pessoal age aí de uma forma até de guerrilha, né? Utilizando esses armamentos para se proteger e se defender dos invasores russos, até auxiliando os ucranianos na retomada dessas regiões, na possível retomada dessas regiões. E a ideia é a seguinte, é exigir que a partir do próximo ano, ou já no próximo ano, todas as pessoas que possuam armas de fogo se registrem novamente essas armas aí que estão em posse dessas pessoas. Por quê? Porque a Ucrânia, também a Rússia, sim, são regiões em que a população tem uma grande quantidade de armamentos, uma população muito armada, assim, uma herança de períodos anteriores também, né? Inclusive, como aponta aqui a reportagem, aqui disse o seguinte, né? A população civil dessas regiões está em muitos casos fortemente armada, porque existe aí um grande comércio de armamentos por parte da Rússia. Então é interessante que haja um mercado consumidor aí interno, inclusive nas regiões próximas, para escoar toda essa produção aí. Então é interessante para a Rússia, para a economia russa, para esse setor armamentista, setor bélico da Rússia, que a população esteja bem armada. Então muita gente possui armamentos. E aí, se as pessoas não registrarem novamente as suas armas, não atualizarem o registro com esse governo que está lá agora, que é o governo russo, então elas vão ter dificuldades para adquirir munição e também poderão ser multadas ou até sofrer outras penalidades, que a gente sabe que nesse momento aqui outras penalidades podem significar qualquer coisa, né? Inclusive aponta aqui a matéria que qualquer pessoa que não registrar novamente as armas, provavelmente, não está sendo dito isso de forma explícita, mas é o que a gente imagina, essas pessoas sofrerão confisco aí dessas armas com ou sem compensação. Dado o atual cenário econômico da Rússia, você acha que vai haver alguma compensação para isso, né? Naturalmente não, simplesmente vão tomar as armas dessas pessoas. E aí cria-se o dilema, né? Registrar ou não registrar? Se você não registra, o governo pode ir lá e tomar essas armas, uma vez que você já registrou lá atrás. Então já existe aí um banco de dados a respeito de quem possui armamentos no país. E por outro lado, se você registra isso novamente, você garante para o governo russo, o governo ilegítimo dessa região aí, que você está de posse dessas armas de fogo e que você está lá ainda, que você mora no mesmo lugar, provavelmente vai haver aí uma atualização cadastral, atualização de endereços e tudo mais, para facilitar ao governo russo identificar possíveis elementos perigosos para o regime ali, elementos que detêm, possuem
armas de fogo ali nessa região. E isso no primeiro momento, porque pode muito em breve o governo russo simplesmente decidir que vai tomar totalmente as armas da população para deixar esse povo desarmado aí e mais facilmente controlável por parte das tropas invasoras. Uma vez que o cadastro estiver atualizado, todo mundo que tem armas de fogo for lá e atualizar o seu cadastro, vai ficar muito mais fácil para o governo russo instalado naquela região tomar essas armas, confiscar essas armas posteriormente, porque aí toda a informação vai ser dada de bandeja para o governo russo ilegítimo naquele lugar. Então nada de novo, nada de surpreendente nessa história. Todo governo tirânico que quer controlar a população, que quer dominar a população de qualquer forma, não quer ter qualquer tipo de oposição no território ali sob sua jurisdição, o que ele faz todas as vezes é desarmar a população. Não existe população livre desarmada. Não existe povo livre que não detenha suas próprias armas, esteja completamente à mercê do governo. Porque uma vez que o povo não tem armas e o governo tem armas, o Estado tem armas, então esse povo está totalmente indefeso. Ele está completamente à mercê de tiranos, de psicopatas da pior espécie, como o senhor Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, mas como tantos outros aí que governam as nações ocidentais e nações orientais também. É uma regra. É o normal, não é a exceção, é a regra que governantes sejam psicopatas, sejam pessoas da pior espécie, pessoas de altíssima periculosidade nas quais nós não podemos definitivamente confiar nada, especialmente a nossa segurança, especialmente a nossa vida. Agora, você acha que existe diferença entre o governo russo, que ocupou essas regiões de forma ilegítima, de forma violenta na Ucrânia, tomar as armas daquela população, querer restringir o acesso às armas daquela população, e o PT de Lula, recém-eleito, querer dificultar o nosso acesso a armas de fogo? Você acha que tem alguma diferença? Você acha que tem alguma diferença entre o caso russo lá na Ucrânia e o governo canadense lá do senhor Justin Trudeau querendo restringir ainda mais o acesso a armas de fogo por parte da população canadense? Eu fiz um vídeo aqui no meu canal comentando o caso do Canadá, inclusive levantando esse ponto. Mas então você acha que existe alguma diferença entre esses casos, PT, Justin Trudeau, Lula aqui no Brasil e Vladimir Putin? Não, eles são a mesma coisa. Em essência, trata-se do mesmo fenômeno. O governo, um governo ditatorial, um governo tirânico, querendo tomar as armas de uma população para deixá-la indefesa e deixar à mercê de suas próprias vontades. E se eu e você não somos capazes de nos defender do Estado, o Estado pode fazer o que quiser conosco. Ah, não, mas o Estado tem tanques de guerra, o Estado tem mísseis e tudo mais, a gente não consegue se defender com armas de fogo. Se isso fosse verdade, o Estado não se preocuparia em tomar as nossas armas. Se o Estado tem tanto interesse em controlar até o revólver 38 que você tem, uma pistola automática aí que você tem, se o Estado se preocupa tanto com isso, é porque isso incomoda o Estado. Então, se o Estado quer nos tirar as armas, nós devemos manter as armas conosco. É isso que esse povo da Ucrânia deve fazer também, deve resistir a esse avanço ditatorial tirânico, mais esse avanço, das autoridades ilegítimas russas constituídas naquela região sobre suas liberdades. Lembrando que, como eu mencionei, isso aqui está vindo lá do Kremlin, está vindo de Moscou, está vindo da Duma ali, que praticamente não manda nada, quem manda no país como um todo ali, quem governa o país como um todo de forma tirânica, de forma autocrática, é o Vladimir Putin. Então por que nós libertários batemos tanto nessa tecla? Pegamos sempre nesse tema e forçamos tanto a questão do armamento civil, da importância do armamento civil? É porque não há sociedade livre, não há povo livre, não há indivíduos livres sem armas de fogo, sem armamentos à disposição. Quanto mais armamentos um povo tem, menos controlado ele é pelo Estado, menos tirânico será o seu governo. Todo governo que quis se tornar tirânico, autocrático em toda a história, seu primeiro procedimento foi desarmar a população. Lembre-se que a Ucrânia foi desarmada lá atrás, no fim da União Soviética, perdeu as suas armas nucleares, e é por isso que o senhor Vladimir Putin, esse tiranete aqui, insiste em ficar invadindo os territórios ucranianos, sabendo que não vai haver nenhuma represália, porque ele tem armas nucleares, ele tem bombas nucleares, a
Ucrânia não tem. Então ele tem essa carta extra na manga, uma arma superior aos armamentos que os ucranianos têm ali também. Claro que é questionável a aplicação disso aí, mas não tenha dúvidas de que na cabeça do Vladimir Putin, na cabeça doentia dele, é assim que funciona e isso faz toda a diferença para ele. Ele acreditou que ele poderia entrar na Ucrânia sem nenhum problema porque ele supostamente possui armamentos superiores. Então todo tirano quer tirar as armas daqueles que são controlados por ele para que eles sejam ainda mais facilmente dominados. Lembre-se sempre, se o Estado não se importasse com o poder de fogo dessas armas que estão em poder da população, ele não perderia tanto tempo tentando controlá-las. Se o Estado se esforça tanto para restringir o acesso a essas armas, é porque elas incomodam o Estado. Nós não devemos abrir mão jamais desse nosso direito fundamental. Mas o que você achou dessa notícia? Você concorda com esse meu posicionamento de que o caso russo pode ser aplicado nesses outros casos do Ocidente? Também trata-se do mesmo fenômeno? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.